gente boa que gosta do rádio. É sempre um prazer começar mais um programa da série Vozes do Brasil. E hoje nós vamos encontrar uma pessoa que não é só voz, é muito conteúdo. Isso é importante porque e aí não vai nenhum desmerecimento, nenhum desdouro para locutores que fazem normalmente o rádio FM, que não têm chance de mostrar o que eles têm dentro de si, porque o esquema da rádio os obriga a dizer o nome da música, simplesmente, ou ler um noticiário e tal. Mas hoje vocês vão conhecer melhor, a fundo, um caboclo que eu também vou procurar conhecer melhor, porque eu sou muito fã dele há algum tempo. É um prazer trazer aqui para a nossa tela nosso querido Cláudio Zaidan. Malhoca. Tudo bem por aí? Tudo bem, Malhoca. Graças a Deus, tudo bem. Sempre um prazer ver você, conversar com você. Na verdade, eu tenho que explicar isso para as pessoas que não nos conhecem muito diretamente. Eu morei no exterior durante um tempo e quando eu voltava para São Paulo para ver amigos, para fazer palestras, eventualmente para algum trabalho, eu sempre ia à Rádio Trianon dar um abraço no meu querido e saudosíssimo amigo Fernando Vieira de Mello, com quem eu tive um relacionamento perfeito, eu não tenho uma reclamação dele durante os anos em que trabalhei na Jovem Pan, porque ele foi diretor de jornalismo, e sei também, porque ele me disse, que havia planos da parte dele para um futuro meu dentro da Rádio AM, mas eu achei que não tinha nada a ver, porque eu era meramente um coordenador do FM, talvez. Ele achava que dava para fazer mais. E aí, numa dessas vindas para São Paulo, eu fui tomar um café com ele, lá do outro lado da rua, na Paulista, e ele me apresentou o Cláudio Zaidan. Olha, você vai gostar, esse cara é bacana e tal, e nos apresentou, conversamos um pouco, e daí para frente acompanhei muito mais de perto a sua carreira, nas vindas para cá, e depois que me restabeleci em São Paulo, fiquei de novo direto por aqui, tenho acompanhado e sou muito fã, e sou grato a você por ter topado fazer algumas coisas que você antes era meio arredio a fazer, não sei por que cargas d'água, mas hoje a gente tem o prazer de ver, de ouvir e de conversar com você, mesmo que um do lado de cá e o outro do lado de lá. Mas o que eu quero saber, para começar, e para os nossos assíduos acompanhantes, aqueles que estão no podcast ou que estão também nas transmissões via áudio e vídeo, onde tudo começou? De onde é Cláudio Zaidan e como é que ele começou, jovenzinho, a descobrir essa vontade, essa paixão para o rádio, se é que começou lá atrás? Malhoca, eu comecei com 14 anos a trabalhar em rádio. E foi, na verdade, uma série de circunstâncias, né? Não dá para dizer que não, era o que eu queria e tal. Circunstâncias. Isso no interior de Minas Gerais. Em Uberaba, eu queria trabalhar, precisava de ganhar algum dinheiro, né? E o meu pai era funcionário dos Correios, mas também trabalhava em rádio. E chegou, inclusive, a ser sócio prolabore, né, de uma rádio interior e tal. Então, eu sempre tive essa ligação com o rádio, porque eu ouvia muito, inclusive o trabalho dele, claro, mas não só, porque estamos falando aí de década de 60, quando eu acompanhava futebol, sempre gostei muito de futebol, criança ainda, e futebol nos anos 60 era rádio, né? A televisão tinha lá algumas transmissões ao vivo, domingo à tarde, na Tupi, na Globo, Campeonato Paulista na Tupi, Campeonato Carioca na Globo, mas, e vez ou outra, um tape, algum jogo ao vivo meio de semana, eram coisas esporádicas e pontuais. E o rádio não, o futebol era rádio, tinha jogo, tinha rádio. Se havia futebol, havia rádio, né? E, além disso, eu gostava muito também de acompanhar noticiário no rádio. E também jornal impresso, né?
essa coisa rara hoje em dia. Mas eu ouvia muito rádio. Televisão não. Televisão é uma coisa que não me interessava muito. Era rádio. Então, eu lembro de ouvir luta do Éder Joffre no rádio, na Bandeirantes, década de 60. Então, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, não era um ambiente estranho, longe disso, porque eu acompanhava o trabalho do meu pai, embora, repito, a principal função dela, a profissão dele era nos Correios, na época em que eram funcionários públicos e tal. E ouvia muito rádio. Então, era um ambiente já familiar, né? E você sabe como é. Você começa numa rádio do interior, eu fazia reportagem de futebol, com 14 anos, e noticiário, né? Locução de noticiário. Só que nessas rádios você não apenas lê, você chega lá 15 minutos antes, vai para o microfone e lê, não, você redige o que você vai ler. Então, essas circunstâncias acabaram permitindo um conjunto de experiências, né? Redação, reportagem de futebol e o que na época era chamado de jornal falado, né? E eu ouvia muito a Eldorado para ouvir jornal. Eu achava extraordinário aquele jornal da Eldorado, às vezes 2, 3 locutores, sem fundo, sem nada, que era a locução perfeita, e era um jornal de estúdio, né? Então comecei aí, tempos depois me mudei para Santos, trabalhei na cultura de Santos, ainda na década de 70, eu morei em Santos 3 vezes, e em 2 delas trabalhei na cultura, e na terceira vez foi até quando nasceu meu filho mais velho, aí já na década de 80, meu filho mais velho nasceu na década de 80, ele nasceu em Santos, eu trabalhava em Santos, na rádio, era uma rádio nova, e eu fui um dos contratados ali para abrir a rádio. Eu, Zé Marian, trabalhou na Jovem Pan, Julinho Mazei, e a gente fazia lá a Rádio 95, Pedro Emílio, time bom. Sinésio que foi locutor de cabine da TV Globo em São Paulo. Era esse time aí, na 95. E aí, já como meu filho nasceu, etc., e eu saí de lá no final de 87, em janeiro de 88, me disseram que a Jovem Pan estava precisando de alguém para madrugada. E eu fui lá e tive uma reunião naquele aquário, que vocês devem se lembrar bem. Tinha lá Zé Pereira, Fernando Vieira de Mello, tive uma reunião com o Fernando. E o Fernando, você sabe, ele tinha umas coisas peculiares, né? Então ele não falou para mim, vamos lá no estúdio, fazer teste, vai ler uma notícia, nada disso. Ele simplesmente conversou comigo. Conversou menos sobre rádio e mais sobre a vida, ideias. Trocamos ideias, falamos de política. Ali no primeiro encontro, durou muito tempo. E aí o Fernando, sem pedir para que eu gravasse alguma coisa, nada, absolutamente nada, perguntou se eu podia começar já naquela noite. Na madrugada, eles chamavam de show da madrugada, na Jovem Pan. Então, foi ali, comecinho de janeiro de 1988, eu comecei na Jovem Pan. Também na Pan, não fiquei numa coisa só. Cheguei a fazer jornal de manhã, fazer jornal no fim da tarde, hora da verdade. À noite, sempre estávamos ali, eu, o Ibrahim. O Ibrahim era o locutor noticiarista ali da noite. Aí fiz alguns programas que o Vanderlei Nogueira, quando entrou de férias, me pediram para fazer, o programa que ele apresentava no Pique da Pan. O Milton Neves começou a narrar futebol na TV Jovem Pan,
que era uma coisa recente. Então, muitas vezes eu fazia também o terceiro tempo, inclusive aos domingos. Aí foi o pedido do Carbone. Comecei a fazer uma opção de coisas dentro da Jovem Pan. E aí, o meu segundo filho já havia nascido, Manuel, e ele e o Francisco ainda pequenos, o Francisco mais velho. Então, é aquela coisa de, não, sair um pouco de São Paulo, sair de São Paulo no finalzinho de 91. E em 92 o Fernando saiu da Jovem Pan para fazer a rádio dele, a Trianon. Ele, Delfiol e o Digênio. Obviamente que quem tocava a rádio era o Fernando e o Delfiol. O Fernando, genial, né? Em termos de ideias de rádio. Aliás, quantas coisas o rádio deve ao Fernando. Inclusive o Drauzio Varela, né? Esse é um episódio interessante. Quando surgiram os primeiros casos no Brasil de AIDS, etc., o Drauzio mergulhou no assunto, passou a estudar muito o assunto, e o Fernando chegou para ele e falou: você tem que ir para o ar, você tem que falar para as pessoas o que é isso. E o Drauzio dizia: mas eu sou médico, eu não sei falar, é sua obrigação. Aquelas coisas do Fernando. Levou o Drauzio para o ar e aí o Drauzio nunca mais saiu. Depois foi para a Bandeirantes, foi para a TV Globo. Né? Mas a própria figura do Narciso Vernizzi, como homem do tempo, né? A maneira como... Porque a Jovem Pan era uma rádio... Na época não havia celular. Então a Jovem Pan era uma rádio local, uma rádio que pegava ali num raio de 50 quilômetros ao redor de São Paulo. Enquanto Bandeirantes, Globo do Rio, Nacional, né, pegavam no Brasil inteiro, rádios nacionais. E por isso o Fernando apostou muito em prestação de serviços, em reportagens locais. Ao mesmo tempo, aquela marca registrada das pesquisas eleitorais, quando todo mundo dizia que o Fernando Henrique seria eleito prefeito de São Paulo, a pesquisa comandada pelo Fernando na Jovem Pan apontou que seria o Jânio Quadros. E o Jânio ganhou. Então, o Fernando, ele contribuiu muito em diversos aspectos. Só não gostava de microfone, evitava microfone, não gostava. Mas era um gênio pensando o rádio. E ele tinha essas coisas. Então, ele me contratou sem nem eu testar alguma coisa, gravar alguma coisa. E foram ali 4 anos de Jovem Pan, nessa base de fazer muitas coisas, né? As oportunidades iam surgindo. Mas aí eu resolvi sair, só que meses depois ele largou a Jovem Pan para fazer a Trianon. E ele conseguiu entrar em contato comigo, eu estava em Minas Gerais, e falou que, ó, vou abrir uma rádio, quero que você venha para cá. E eu fui, e ele... O Fernando era muito correto, honesto. Ele me contratou antes da rádio estar no ar e começou a me pagar antes da rádio estar no ar, porque ele já havia me contratado. Não, você já está à disposição, está aqui o salário e tal. No meio do ano de 92, entramos no ar com a Trianon, Orlando Duarte, o Ney Gonçalves Dias, o Elvio Borelli, Fausto Canova, Maria Elisa Porchat, o Sabá, que fazia um programa de música. Sabá, para quem não conhece, ele tocou com Tom Jobim, né? Baixista de primeira linha, um músico extraordinário. O cara que toca jazz tem que ser bom, né? Ele tocava jazz, tocava bossa nova, e fazia um programa musical, uma rádio muito diferente, mas tinha um problema ali no som, né? Mas o Fernando conseguiu fazer uma rádio de alto nível e principalmente de manhã, quando aí o som era melhor, ele conseguiu dar trabalho para as grandonas, né? E houve até um convite da Bandeirantes, você sabe disso, para que o Fernando fosse para a Bandeirantes. O Zé Paulo e o Salomão visitaram o Fernando. Samir Razuki também tinha essa ideia. E, claro, o seu João, né? Seu João Saad. Eles queriam o Fernando. Ele até perguntou o que eu achava. Eu falei, olha, vai ser o Napoleão no Pentágono, né? Vai ser fantástico. E só que inclusive a Bandeirantes, ele falava, não, eu não posso deixar a Trianon. Não, mas nós vamos te ajudar aqui.
Inclusive, colocamos futebol aqui, fazemos uma equipe B para transmitir futebol na Trianon. Enfim, ele acabou não aceitando. E depois, infelizmente, ele teve problemas com Alzheimer, né? E no caso dele não é uma especulação, não. Era Alzheimer, os médicos atestaram, comprovaram, e a deterioração foi rápida, né? E só que em 94, eu ainda estava na Trianon, a Bandeirantes me convidou, e o Luchetti me convidou, eu fui para a Bandeirantes, fazendo as duas, fiquei até 96 fazendo Bandeirantes e Trianon. Em 96, a Trianon já estava com alguns problemas e eu passei a fazer só a Bandeirantes. E aí, Bandeirantes que tinha você dirigindo... Aliás, uma coisa que faz muita falta no rádio de hoje, né? A visão artística, a plástica, o que vai para o ar, a maneira como vai para o ar. Porque rádio não é só o sujeito sentar-se ali e sair falando. A linguagem, as vinhetas, as passagens, as aberturas. E não é qualquer um que faz isso. Então, todo mundo, aliás, é fã número 1 do seu trabalho por isso, porque é trabalho de quem conhece rádio, de quem vive o rádio, de quem conhece profundamente os fundamentos do rádio. O que é o rádio? O que é o rádio para quem está escutando? Né? E o rádio ele é peculiar, né, Malhoca? Porque você não precisa olhar para o rádio. A pessoa pode ouvir rádio dirigindo, tomando banho, cozinhando, estudando, lendo, usando o computador. Então, é preciso cuidar do som, né, da maneira como aquilo chega ao ouvinte. Tal. Enfim, e aí foi isso. Na Bandeirantes também muitas coisas apareceram. Futebol, mais uma vez. A madrugada, que a gente conseguiu tornar um jornal muito diferente, porque na madrugada você tem poucos comerciais, muito tempo para tratar do assunto. Era um programa longuíssimo, Bandeirantes a Caminho do Sol, nome que veio do Hélio Ribeiro, né? E 4 horas de programa. Então era possível fazer comentários longos, abordar os assuntos profundamente, lidar, se necessário, 45 minutos com o mesmo assunto. Era muito diferente. E marcou muito. E aí as outras coisas foram surgindo. Já fiz à noite, eu e o Parron fizemos um programa à noite, já fiz a madrugada por muitos anos, fiz de manhã, né? Durante um período fiz o Gente, fiz à tarde, estou fazendo à tarde, continuo fazendo futebol, enfim. É um resumo meio comprido, mas é isso, Malhoca. Meu caro Zaidan, olha, eu estou até emocionado de relembrar coisas que você foi falando e me trouxeram assim a lembrança de muitas coisas, principalmente em relação ao Fernandão, nosso querido amigo, e que realmente ele se desfez em pouquíssimo tempo. A gente não imagina como pode. Essa doença também é bastante cruel, mas não dava para acreditar que uma pessoa com tanto conteúdo, com tanto saber, né, discernimento das coisas e tal, de repente não sabe mais onde estão as coisas, qual é o mundo e etc. Eu vou fazer um pequeno retrocesso na conversa, porque você foi pontuando coisas que foram marcando aqui dentro. Eu vou perguntar algumas outras coisas. Quando você falou da 95 em Santos, não, antes disso, trabalhando aí no Triângulo Mineiro, você chegou a participar da rádio de Sérgio Vernizzi, já que depois você citou o nosso querido também saudoso Narciso? Não, o Sérgio ele veio muito depois, né? Ah, foi? Muito depois. Quando eu trabalhei no Triângulo, em Uberaba, pra você ter uma ideia, quem fazia rádio, aliás, na época você tinha reproduções, né, do Hélio Ribeiro no Brasil inteiro, né? Gente que fazia programas
na cola do Hélio Ribeiro. E aqui havia o Fernando Brás. O Fernando Brás fazia um programa aqui muito, muito na linha do Hélio Ribeiro. E o Fernando Brás depois ficou conhecido no Brasil inteiro com outro nome, Fernando Vanucci. Saudoso Vanucci, faleceu recentemente, porque ele era sobrinho, se não me engano, do Augusto César Vanucci. E aí ele foi para a Globo de Belo Horizonte, depois para a Globo do Rio, ficou conhecido no país inteiro, né? Fernando Vanucci. Depois trabalhou na Bandeirantes, trabalhou na Manchete, não sei se já Rede TV, mas enfim. Então, foi bem antes do Sérgio Vernizzi. Mas eu trabalhei na Bandeirantes, com o Vernizzi Filho, trabalhei com o seu Narciso na Jovem Pan, e hoje com o neto do seu Narciso, o Éric Vernizzi, que trabalha na parte técnica da Bandeirantes. Sim. Então, eu ainda falo para o Vernizzi, trabalhei com o seu avô, com o seu pai, o Sérgio, e hoje trabalho com você aqui, a família Vernizzi. O Serginho era muito querido. Eu o conheci muito lá atrás, em 75. Ele era tem muita gente que não sabe, eu gosto de contar essas histórias, porque tem gente que não sabe, ou que não se lembra. Sérgio Vernizzi era um grande sonoplasta, mas era profundamente aplaudido por um homem chamado Cenoura Bravanel, que todos conhecemos como Silvio Santos. O Silvio não gravava, todos os programas dele eram feitos na Rádio Nacional. Eu trabalhava do outro lado do corredor, na Rádio Excelsior, eu era chefe de discoteca, e o Serginho ia buscar músicas comigo, ia dizer, olha, o patrão chegou aí, ele ouviu tocar tal música na Rádio Excelsior, nós não temos o disco, que lá, com o Sebastião, é só música popular e tal, arranja aí. E às vezes era um Santo Califórnia, Torneró, era alguma coisa assim, própria característica da Rádio Excelsior, de que não havia o disco, por exemplo, podia ter sido trazido uma fita importada, alguma coisa assim. Então, o Serginho começou a amizade comigo ali. Quando eu fui para Bandeirantes, obviamente, nós o contratamos para ser o homem do tempo, né? O filho do homem do tempo, como a gente falava nos bastidores, e que também deu certo, ele de um lado e o irmão Celso no outro. E com o Eric também tive a oportunidade de trabalhar, não mais na rádio, mas ele e eu montamos um projeto para valorizar o rádio. Esse projeto, se Deus quiser, logo, no centenário do rádio, ele vai para o ar, contando a história do rádio, numa rádio que se chama A Rádio do Rádio. Estou abrindo aqui em primeira mão, porque está próximo, está próximo. Mas eu já devia ter feito isso, mas a estrutura financeira não é aquela que eu gostaria, e isso custa, porque eu quero trabalhar com gente boa, profissional, tem que pagar. Bom, ia falar outra coisa, da Rádio de Santos, 95, você falou em dois nomes importantes. Julinho Mazei, que eu tive a oportunidade de receber como um garoto, e o pai dele tem uma coisa muito próxima, não na mesma ligação, vamos dizer assim, de trabalho, mas ele também seguiu, né? Fez tudo o que tinha que fazer e, de repente, veio o Alzheimer e acabou com ele, nos separou e tudo mais. O Julinho começou na minha mão, felizmente, com uma fita cassete de um programa que ele tinha bolado na vida, chamado The Big Apple Show. Aí ele me trouxe essa fita, eu fui ouvir, falei, nossa, é diferente, vamos fazer. E abracei a ideia, e ele passou a ter um canal na Rádio Difusora, estou falando de 78, bem lá atrás. Mais para cá, ainda na Rádio de Santos, você falou em Marcelo Zamarian, que teve curta carreira em vários lugares, um pouquinho só na PAN, com quem trabalhei, e o pai do Marcelo Zamarian, se eu não me engano era Mali Zamarian, foi colega do meu pai, Mococa. Eles tiveram uma ligação muito grande, e meu pai falava desse nome, porque o Zamarian, e quando ele veio trabalhar com a gente no FM da PAN, eu perguntei se ele tinha ligações, ele falou, claro, a família é grande, mas é uma só. E aí a gente ficou mais próximo até por causa disso, mas eu não me lembrava, ou talvez não tenha sabido, que ele tinha ido para Santos para fazer uma das suas
participação. Por onde ele passou, ele foi muito bem, só que o pavio era muito curto e ele não conseguia ficar muito tempo nos devidos lugares. Outra coisa que eu achei curiosa, e não perguntei antes, você foi para o rádio, ou gostou do rádio, porque estava próximo, como você falou, pelo pai estar trabalhando lá, ou o vozeirão já vinha marcando, porque um garoto de 14 anos é muito difícil que ele tenha trocado de penas, como a gente diz, as vozes ainda vão se definir um pouco mais, mas tem gente que já vem com um timbre forte. Então, isso é uma curiosidade que eu tenho. Você já tinha o grave que você tem hoje, ou era uma coisa que só aparentava, ela está por vir? Malhoca, a única resposta sincera é eu não me lembro. Eu não me lembro. A ligação era do dia a dia, era cotidiana, mas eu não me lembro. Talvez se eu ouvir uma gravação de quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu vou reconhecer, claro, né, a gente se reconhece, mas será muito diferente. Mas eu não sei, não me lembro desse detalhe, mas já era. Tanto que eu comecei a fazer jornal falado, né, também. E na época havia aquele estereótipo de jornal falado, isso. Né, um tom mais grave e tal. E tanto que foi quando eu te disse que eu ouvia muito Eldorado. E a JB do Rio, onde o Eliakim Araújo fazia jornal. Eliakim trabalhava na JB. Eram duas rádios diferentes, né? E eu ouvia a sua Excelsior, a máquina do som, né? E ouvia a difusora. Essas rádios são emblemáticas, né? Porque, eu não sei se você conhece, você entende de rádio mais do que ninguém. Eu sei disso. Mas hoje, com as exceções, e felizmente a gente tem acompanhado e feito exceções em algumas rádios AM, então Bandeirantes, Jovem Pan, ainda tem uma cara, uma marca, né? Você liga, você sabe que rádio é. Mas hoje a coisa está muito pasteurizada, padronizada, as rádios são muito parecidas, né? Vinhetas parecidas, locuções parecidas. E rádios como Excelsior, Difusora, Eldorado, a Bandeirantes, aquele brilho, inclusive, da Bandeirantes, que era diferente de tudo, e a JB no Rio, a Mundial, né, no Rio, eram rádios particularíssimas, né? Você ligava, ninguém precisava te dizer que rádio era aquela. Você sabia que rádio era. Tinham personalidade, né? As rádios tinham personalidade, né? Eram únicas. Não havia duas como aquela, né? Então, eu ouvia muito, muito. E Eldorado, na época do Barroso, né? Extraordinário Barroso. Eldorado tinha uma plástica única, né? Única. Era uma coisa dela, só dela. As rádios tinham personalidade naquela época, né, Mário? Mário Lima, Fajardo, Camaroto, Sérgio Viotti, Barroso. Eu me lembro de alguns, eu era fã de todos. Um primo meu trabalhou na Eldorado nessa época, o Rubens Zaidan. Conheci. Ele chegou a fazer... Exato, ele fazia Eldorado, fazia o Jornal Nacional em São Paulo, porque na época tinha o Jornal Nacional Regional, um pedaço, e Estadão, ele era repórter do Estadão. Aí, de repente, largou tudo, aquelas coisas que, de repente, quem está em São Paulo, de vez em quando dá, né? Vai embora! Largou tudo e foi embora. Nunca mais voltou. Vou te mostrar uma curiosidade, já que você falou da tenra idade. Não sei se vai aparecer direitinho aqui, ó. 16 anos, fã do Clube RB. Já era ligado, através de pessoas que eu não conhecia pessoalmente, mas depois eu fui me aproximando, né? O Autílio de Oliveira, que é quem cuidava de tudo. Autílio. Que cabeça, que maravilha de homem, que pessoa. Esse nasceu para o rádio de um outro jeito, né? Porque o que ele fez pelos funcionários, a criação da Beterbe, as festas que ele criava, antes da festa do Seu João, que se tornou tradicional nos últimos tempos de vida dele, mas o que era... E a cesta de Natal, hein? Pois é. Eu ainda tenho algumas louças que ele mandava fazer, né? Queimadas no forno com um símbolo, com logotipo
da Bandeirantes e tal, era uma figura incrível. Tenho É. muita saudade de muita gente. Tenho muita saudade de Leonardo de Castro também, porque eu aprendi a gostar de rádio com ele, por causa do timbre, porque era algo diferenciado. E mais tarde fui aluno dele na Escola de Comunicações e isso me aproximou muito mais. Ficamos muito próximos. Aí fui trabalhar na TV Cultura e ele foi meu chefe também. Enfim, a Bandeirantes marcou a minha juventude. A Tupi um pouco. Corifeu de Azevedo Marques era uma pessoa que a gente ouvia muito em casa, mas aí quem determinava, um rádio ainda valvulado, e quem determinava o que ouvir, né, nas pontas do dia era o pai, e durante o dia era a mãe. A gente ficava lá só acompanhando. Mas eu acho que isso foi importante, porque ajudou a me definir. Enquanto todo mundo na família queria ser médico, engenheiro, etc., etc., eu fui a ovelha negra com muita alegria, com muita felicidade. Nunca me encontrei, nunca me imaginei me encontrando no que eu queria fazer tão cedo. Mas isso é para uma outra história. Ainda eu quero explorar um pouco mais do seu conhecimento e também do que você acha que esse rádio de hoje está fazendo, ou está cometendo, ou está, enfim. A pasteurização que você citou, até por causa das redes, né, tem muito o lado econômico, eu não gosto de falar só disso, mas é determinante, porque às vezes a pessoa consegue um prefixo numa cidade X de qualquer parte desse imenso país, é uma concessão governamental, o governo federal, através do Ministério das Comunicações, outorga um canal e o sujeito chega na metade do caminho e diz: eu não tenho condição de fazer. Eu estava em Araraquara, não muito longe daqui em termos de tempo, eu já tinha voltado da minha viagem de 6 anos para Miami, nos Estados Unidos, e fui fazer uma campanha política. Me indicaram e eu gostava de fazer. Eu não tenho capacidade para ser marqueteiro, mas eu posso fazer um bom produto, ou seja, transformar o programa do político que quer ser eleito, do candidato, num programa de rádio. Isso eu sei fazer com certa facilidade, até porque é o meu métier. Tal seria se eu não soubesse. E eu fui fazer. E aí, na hora do sorteio do Tribunal Regional Eleitoral, o juiz foi lá, fez uma reunião numa sala especial e disse: olha, nós vamos determinar quais emissoras vão liderar a campanha política na primeira semana, depois passa para outra, ou seja, uma vai irradiar, as outras todas entram em rede com ela, que é mais fácil. Aí um senhor muito bem vestido, de terno, etc., etc., que aí eu vim saber que era diretor comercial, ele disse: olha, eu estou numa rádio que tem nome, mas eu não tenho condição de irradiar. Por quê? O juiz falou: mas você está, ela é de Araraquara, a sede é aqui, não entendi o que acontece. Não, não é isso. Eu acordo 4h30, 5 horas, vou para o transmissor, ligo a rádio e ela se linka com São Paulo. E ela toca a programação musical de São Paulo o dia inteiro, com comerciais de lá, nós não temos funcionário. Ele falou: mas não quer dizer nada, vocês estão na jurisdição e vocês vão ter que transmitir. Ele falou: não, tudo bem, mas eu não posso gerar. Eu posso me linkar com alguma rádio de cá, e por acaso era uma das retransmissoras da Jovem Pan. Aí eu fui tentar conversar com ele, falei: o que dá para fazer? Ele falou: nada, meu amigo. Eu sou o cara que vende a rádio. Para dizer a verdade, eu sou um corretor da rádio. Não sou nem diretor comercial, porque não tem ninguém. Então, isso ocorre em muitos quinhões desse nosso Brasil, em muitos municípios, que as pessoas não fazem o rádio como a gente entende. Eles retransmitem porque têm um interesse mais político em determinadas ocasiões, às vezes é uma entrevista com gente da cúpula que eles querem colocar no ar para facilitar a entrada de verbas, etc. Não interessa também discutir sobre, mas isso vai fazendo com que o rádio vá ficando igual. E as redes facilitam por um lado. Quem está aqui é dono de rede, vai achar ótimo ter muitas emissoras, aí a quantidade, porque aí ele divide
o quinhão do comercial que vai entrar e vai ser dividido pelos demais. E não tem muito aquela preocupação de embalagem, como você falou. Eu acho que embalagem no rádio é tudo. Embalagem, para mim, e até me penitencio um pouco. Eu ouço a Bandeirantes e me lembro das coisas que eu fiz e que ainda algumas delas são mantidas, como passagens, vinhetas, marcas que separam a rede da... São pequenas coisas, o ouvinte nem percebe isso, mas são sutilmente colocadas em momentos que, ao contrário de algumas que fazem o que eu chamo de coquetel de vinhetas, o cara recebe um pacote de pequenas trilhas, que são essas passagens, e não sabe que elas foram feitas para fazer uma ligação de uma música lenta para uma rápida, ou de passagem de uma... Enfim, transições que são claríssimas na escola do rádio, e que o sujeito vai fazendo. Ele põe uma em cima da outra e acha lindo aquilo e passa. Eu queria a sua opinião a respeito do rádio hoje com imagem. Como você vê isso? Então, voltando um pouquinho, Marioca, quando eu trabalhei na Cultura de Santos, bem antes da 95, eu me lembro o seguinte: o rádio em Santos, por exemplo, ele era um rádio santista, um rádio com a linguagem de Santos, era uma ilha, né? E quem queria ouvir Rádio São Paulo, ligava a Rádio São Paulo. Você tinha, na época, pessoas que ligavam em AM para ouvir o Zé Bétio, etc. Sujeito que era ouvido no país inteiro. Mas as FMs em Santos, elas eram feitas para Santos, né? Preocupadas com o público ali da Baixada. Pois bem, hoje, muitas vezes você vai no interior do Mato Grosso. Você chega lá, liga o rádio e tem alguém falando do trânsito na marginal do Rio Pinheiros. Você está no Mato Grosso. E faz parte, enfim. Muitas vezes é o que torna viável o negócio. Mas as rádios, a linguagem local, os assuntos locais, os temas locais, em muitas cidades, eles estão negligenciados. Estão negligenciados e talvez definitivamente negligenciados, porque esse é o mecanismo, né? Você pega a programação, de vez em quando, claro, você vai ter lá um locutor que grava prefixo, grava os comerciais locais, um operador para tocar o barco, 2, 3 operadores, e dá-lhe rádio de São Paulo, rádio do Rio. E você perde, você negligencia o interesse local. Isso acontece muito. Agora, esse fenômeno da imagem é aquele negócio. Não é uma coisa assim muito nova. Isso já havia sido feito, até houve algumas experiências no Brasil e depois nos Estados Unidos, como você bem sabe. Só que, de uns tempos para cá, virou mais do que uma febre, virou prioridade. E aí é que está. Aquilo que eu frisei há pouco, eu acho fundamental para a gente entender o rádio. A vantagem física que ele tem em relação a qualquer outro veículo. Você não precisa olhar para o rádio. Então o sujeito está dirigindo. O que ele está ouvindo? Rádio. Ele só pode ouvir rádio. Está tomando banho? Só pode ouvir rádio. Está cozinhando, está trabalhando, está capinando, está lá na roça capinando, tem um radinho de pilha ali. Ou ele está no computador, estudando, lendo, mas no mesmo computador, no mesmo aparelho, ele pode ir lá sintonizar uma emissora de rádio. Não precisa olhar para ouvir o rádio, né? Até por isso, você veja a linguagem de narradores de futebol, né? O Jorge Cury, por exemplo, é extraordinário, porque ele fazia isso de maneira perfeita. Ele ia subindo o tom na medida em que a jogada se tornava perigosa. Ele não era linear, não estava gritando quando havia um arremesso manual. Ou seja, ele compreendia
que havia momentos de chamar a atenção do ouvinte, porque o ouvinte está prestando atenção em outras coisas e ouvindo rádio. Quando você sobe o tom, ele, opa, está acontecendo alguma coisa. Quando você começa a priorizar a imagem, há o risco, não que necessariamente ocorrerá, mas há o risco de você negligenciar o essencial. E você não pode querer que o fato de você ter uma transmissão no YouTube, de um estúdio de rádio, obrigue aquele que está te ouvindo a ficar olhando. Não. Essa vantagem o rádio não pode perder. Você pode até ter lá a transmissão, se o cara quiser, ele olha. Quem está falando agora? Deixa eu ver quem está falando agora. Esse cara aqui. Deixa eu ver como é que é a cara desse comentarista aqui, ou dessa repórter, ou dessa apresentadora. Estou vendo aqui. E pronto. Mas ele não vai ficar olhando como se estivesse vendo um jornal na televisão. Porque se você fizer isso, primeiro, a preocupação passará a ser a imagem. Você sabe como é a imagem, né? Imagem, você muda até o comportamento de quem está no estúdio. O rádio, isso aqui é apenas uma analogia, né? Você pode fazer com o pé sobre a mesa, né? Não importa se você está assim, está assado, está sentado com o pé em cima da mesa, está de gravata ou sem gravata. Interessa o que você está falando, a maneira como você fala. Se tem imagem, você já tira a espontaneidade, muitas vezes. Depois as pessoas vão se acostumando. Mas muda o comportamento. E, naturalmente, quem está fazendo passa a se preocupar mais com a imagem do que com o conteúdo. Porque o som, ele é apenas a maneira de você chegar ao ouvinte, de você dizer a notícia, de você anunciar a música, de você falar sobre a música, de você comentar isso ou aquilo. A imagem não. A imagem muitas vezes vira um fim em si mesma. É diferente do som. Quando você está falando apenas, você está preocupado com o que você está falando. Quando a imagem, as pessoas começam a se preocupar em como elas estão naquela imagem. O melhor ângulo, a vestimenta passa a importar. Eu não vou repetir a camisa, o paletó, esses troços, né? Como diria o rei Salomão, debaixo do sol tudo é vaidade, correr atrás do vento. E a imagem potencializa isso. Se você conseguir transmitir com imagem, sem perder duas coisas. Primeiro, a preferência pela qualidade da informação, pelo conteúdo. Segundo, a ideia de que se há 3 mil te vendo, há 30 mil te ouvindo, só te ouvindo. Se há 50 mil te vendo, pode ter certeza que há 200 mil te escutando apenas. E você não pode se esquecer disso, deixar para lá quem só te ouve, começar a fazer a programação para quem vê. Quem vê é minoria. E necessariamente será minoria, porque se for para o cara ficar olhando, prestando atenção, ele vai ver televisão. Ele vai ver televisão. O rádio é para ser ouvido e dispensando a pessoa de ter de olhar para ele, livrando a pessoa daquela amarra de ter de ficar olhando. Ele está livre para fazer várias outras coisas enquanto ouve. O rádio não pode perder isso. Então, é possível fazer sem perder a essência? É. Mas é difícil fazer sem perder a essência? É. Então, é preciso ter esse cuidado. Quem produz, quem dirige, quem apresenta, não pode perder de vista essa necessidade fundamental de manter o que o rádio tem de diferente, de especial, de único, que é libertar aquele que está acompanhando de ter de ficar olhando para ele. Pode fazer qualquer outra coisa e está te ouvindo, está te escutando, está tudo bem. Se ele precisar olhar para você, já é uma amarra, já é um gesso. Então, viva a transmissão com imagem, está tudo bem. Mas que isso não seja um descuido fatal para o rádio. Se não tomarem cuidado, será um descuido fatal, Malhão. Pois é. Eu penso como você
eu não tenho nada contra, nós estamos usando o streaming agora, e o que nós estamos fazendo não deixa de ser rádio, é um programa de rádio, uma conversa entre amigos, entre profissionais, por coincidência, às vezes são só amigos, às vezes são profissionais e amigos. No caso, eu tenho me preocupado um bocado com certas transmissões que eu recebo, avisos, às vezes links em que eu estou já familiarizado, e eu olho, tem uma câmera pendurada no canto, num bico do estúdio, que seria até uma câmera de segurança, mas resolveram ligar esta câmera e colocar no ar. Então, ela mostra uma imensidão de um estúdio, porque muita gente tem o pé direito alto, porque aproveitou uma casa pronta, ou o escritório de alguém para fazer a rádio, ou uma casa que não foi feita para ser rádio, um estúdio de rádio e tal. E aí fica lá, penduradinha, lá em cima uma câmera, aqui embaixo uma pessoa perto de uma mesa, com o microfone na frente, aí entra uma moça, levanta aqui o fone, cochicha aqui no ouvido, ninguém percebeu o que é, ninguém ouviu, vem outro, tira o papel da frente, coloca outro, como se fosse uma troca de notícias, ou, enfim, o que é que vai a seguir, qual é o comercial que vai ler, ou um merchan, não importa. E aí você fica assim, se sentindo alguém que está bisbilhotando a vida do rádio. Não é essa a essência do rádio, muito menos o objetivo de você fazer o chamado hoje rádio com imagem. Né? É interessante, é muito legal que as pessoas se aprimorem, coloquem equipamentos de boa qualidade e tal, mas é bem exatamente isso que você falou. Né? A preocupação em ter que arrumar cabelo. Imagina quem acorda 4 horas da manhã para fazer o pulo do gato, como a nossa querida Silvânia Alves, teria que se preocupar todo dia com cabelo, com maquiagem, com roupa, porque às vezes tem que diferenciar, e lá não tem, o rádio ainda não tem a ficha técnica que permite dizer fulano de tal veste, né? Na televisão é muito legal isso, mas no rádio também não tem isso, e também não tem ajuda, auxílio paletó. Mas, enfim, só para dar uma alfinetadinha em algumas coisas que são modernas, são ótimas, mas desviam um pouquinho. O rádio, para mim, e acho que você também concorda, é companheiro. Quando você fala do cara na roça, capinando, eu consigo ver essa imagem tão gostosa, como já acompanhei, inclusive, o sujeito está sozinho. Quantas e quantas vezes eu já acompanhei, já até falei isso em palestras, programas de rádio que avisavam, olha, seu fulano, nasceu seu filho. Por quê? Porque o filho foi para a esposa grávida, e depois puérpera, né, que é um nome novo que eu aprendi muito recentemente, pelo menos já sabia que existia, mas nunca tinha utilizado. E aí deu à luz a uma criança, só que ela está numa cidade um pouco maior, e ele está na roça, está na capital. Ele vai ficar sabendo pelo rádio, né? E vai ficar sabendo de coisas que estão acontecendo. E aí você marca, mais uma vez, pelo que você disse, o regionalismo do rádio. Eu sempre achei que o rádio não tem, ele pode tocar música de fora, ele pode se orgulhar de ter lá uma parada de sucessos daqui e dali, mas se ele deixar de falar para a comunidade na qual ele está inserido, e as rádios comunitárias, que infelizmente não representam nada do que o papel que as instituiu diz que tem que ser, mas é exatamente isso. É você falar para o seu quinhão, para o seu pessoal, para o seu time, para a sua patota, o rádio regional, que, por questões as mais variadas, também não vamos resolver isso hoje, conversando, mas eu acho que é um pouco triste quando se desvia e quando ele procura ser mais do que o que lhe foi determinado a ser, que é exatamente falar para a sua comunidade e prestar serviço. E aí, uma vez mais, nós vamos nos lembrar do seu Fernando Vieira de Mello, Fernando Luiz Vieira de Mello, que era um homem voltado para isso. Tá bom, as circunstâncias dele ter trabalhado numa emissora que era mais regional e não tinha aquele alcance das demais, como os canais nacionais ou internacionais, tal, tudo bem.
Mas ele achou um caminho, um nicho, né? E a TV, pelo jeito, eu acompanhei muito pouco, porque eu estava fora, mas a TV, acho que era por aí também, ia ser a TV de São Paulo, né? Talvez depois passasse a ter alguma coligação com outra emissora e tal, infelizmente. Foi um projeto que acabou não dando certo. Laidan, e o seu lado musical? Eu tenho uma curiosidade, porque quando você, o pouco que deixam você falar de música, você chega lá e cacifa, conhece. Como é o seu lado de ouvinte musical? Isso é uma curiosidade pessoal, eu acho que as pessoas vão gostar de saber. Você sabe que eu tinha um horário lá na Cultura de Santos, eram 4 horas. E eu tinha muita liberdade para colocar ali o que vinha na telha, né? Então, ali eu consegui perceber que a pessoa que ouvia música boa, né? Claro que é um conceito subjetivo, mas não tão subjetivo a ponto do que pretende o relativismo destes tempos, né? Você sabe que no final do século XVIII, o Immanuel Kant já falava do perigo do relativismo na filosofia. Porque o relativismo ele nega a verdade, né? Ele estabelece ali um conceito infantil de que cada um pode estabelecer sua verdade. É claro que em termos de arte, sempre haverá o critério pessoal, o gosto pessoal, a formação pessoal, a memória afetiva, enfim. Por que você vai gostar mais? Só que algumas obras, elas são invariavelmente gigantes. Você pode dizer que leu Tolstói e que não foi a sua melhor leitura, mas você nunca vai dizer que leu uma coisa ruim, porque é a obra de um gênio. Da mesma maneira, Euclides da Cunha, você leu Os Sertões, você pode dizer, pô, aqui estava enfadonho, aqui, mas você, o tempo todo, a cada página, você vai dizendo, aqui está um gênio escreveu isso. Graciliano Ramos, da mesma maneira. E na música, veja o Bach, é insuperável, né? É insuperável. Então, eu usava aquele horário e ali tocava, estamos falando aí de 40 anos atrás, algo que aconteceu há 40 anos. Então, tocava Beatles, tocava Chico, Caetano, Gil, tocava MPB4, mas também tocava Elomar, um sujeito até hoje desconhecidíssimo no Brasil, ele vive numa fazenda, já está com 80 e tantos anos, vive numa fazenda na Bahia. Um gênio. Vive no interior da Vitória da Conquista, numa roça, criando cabra. É um gênio. Tanto que ele gravou Concertão. Quem que foi tocar com ele? Arthur Moreira Lima, Paulo Moura, Heraldo do Monte. Para esses caras resolverem se reunir para tocar a obra de um cara, você imagina que é a obra desse cara. Um gênio. Só que não toca em rádio. E lá eu tocava. E tocava Bach, que era a estranheza, né? O suprassumo da estranheza, porque ninguém ligava ali um FM que tocava a maior parte do tempo, eu mesmo tocava lá Bob Dylan, tocava e coisas novas, né? Tamara Assunção, que estava aparecendo, Arrigo Barnabé, que estava aparecendo, o pessoal da Lira Paulistana, né? E ao mesmo tempo tocava Bach. E mais, de vez em quando metia outros gênios, que a cultura filistina, né, a pseudocultura filistina, jamais vai chamar de gênios, mas eram gênios. Tunico Tinoco. Gênios.
formidáveis, né? Então, não, eu não tocava jazz, tocava Dave Brubeck, tocava Oscar Peterson, caras. Por quê? Não era não era o tipo de música, mas é subjetivo, mas a ideia de que aquilo era um conjunto de grandes obras dos mais diversos países, tendências diferentes. Joe Pass, né? Guitarrista americano, sujeito que se olhava para ele assim, ele se vestia como o sujeito mais simples do mundo e tal, sem afetações de artista, pegava uma guitarra e é um dos maiores da história. E ao mesmo tempo tocava Eric Clapton. Ou seja, o que era bom. Claro, é subjetivo. Bom para mim, sim. Imagina, não vou querer. Mas ali, em todas essas obras, você encontra o quê? Primeiro, uma expressão histórica verdadeira. Tonico Tinoco é uma expressão do interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, interior de Goiás. Há uma identificação. Como você tem alguns autores gaúchos, né, na música e na literatura, e o Fernando Pessoa mostrava isso, que nada mais universal do que o quintal, do que o terreno local, do que a roça ao lado da sua casa. Isso é universal. Quando você quer fazer uma obra com pretensões universais, você vai fazer uma coisa kitsch, para agradar todo mundo. Aquilo que é local, que expressa uma cultura, uma visão de vida, uma história construída. Tonico Tinoco faziam isso, como o Bob Dylan, à sua maneira, fez isso, a ponto de que hoje ele é uma cátedra, se não me engano, não sei se Cambridge, alguma coisa assim, uma cátedra só do que Bob Dylan escreveu, né? Então, é isso. Eu não vou dizer para você, eu gosto desse estilo, não. Claro que é pessoal, é um critério subjetivo pessoal, mas daquilo que é bom. E algumas coisas são indiscutivelmente boas, né? Você pode até falar, não é o que eu gosto de ouvir, mas você tem de reconhecer que é uma grande obra, que é uma obra sofisticada, elaborada, que ali é um acúmulo de informação cultural, né? Seja no Tom Jobim, seja no Mozart, você encontra ali um acúmulo de informação cultural, algo que foi construído ao longo de tempos e tempos e tempos. Não é uma coisa feita em ritmo industrial, né? Produzindo em massa, tudo parecido para consumo em massa. Não, é algo único. Eu não sei se respondi, Marioca. Não só respondeu, como, por favor, vamos combinar um outro dia, um outro horário para continuar essa conversa, porque falar de rádio já é uma coisa gostosa. Falar com quem entende é mais gostoso ainda. E o Zaidan, em especial, ele dá um toque diferente para cada coisa que ele fala. Você começa a pensar. Não falou porque são palavras ou porque foi perguntado. Você começa a pensar. O que é o bom gosto? Como são feitas as programações de rádio? A gente vai pelo que a gravadora da época, né? Hoje não tem nem mais gravadora, quer dizer, existem muito poucas. Mas, enfim, Zaidan, infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente. Peço que você dê um abraço e um beijo muito carinhoso. Os seus meninos são Eduardo, Manuel, é isso? Não, Francisco, Francisco, Manuel, desculpa. E tem o Benjamin, que é meu neto. O Benjamin eu não conheci ainda, não soube muito dele. E a Vaieia, que merece também o nosso carinho muito especial. Tá? Um abração grande para você, para a sua família. E em breve nós voltamos a conversar, porque tem muito mais coisa que a gente quer entender e conhecer. Se Deus quiser, Maioca. A honra é muito grande. Um convite seu conversar com você. Você é uma espécie de personificação do rádio. Respeito demais o seu trabalho. Então é uma honra e uma alegria conversar com você. Eu gosto muito também de papear com você. Às vezes eu falo do lado de cá, você está lá no Acontece, eu falo, nossa, nunca me toquei ainda, parece que está ali junto com a gente, notadamente quando a gente está no carro.
Forte abraço, obrigado pelo seu tempo e voltamos a conversar em breve, tá bom? Abraço, Maioca. Mas, para nossa honra, para nossa alegria, foi 1 hora de conversa com o Cláudio Zaidan e já terminou. Como a gente tem que cumprir os horários, estamos agradecendo aqui a sua participação no nosso podcast, também no áudio e vídeo, e a gente volta a conversar em breve. Semana que vem tem mais. Até lá.